Boa noite, meus alunos, minhas alunas elegantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, então, de análise química e hoje um conteúdo totalmente novo, ok? Lembram quando vocês estavam ano passado, no primeiro ano, aprendendo os materiais que nós mostramos o cadinho de porcelana para vocês? Chegou a hora de usá-lo, então, moçadinho. Bom, nós vamos começar então um método analítico chamado de gravimetria, ok? É um método então que trabalhamos com medidas indiretas de massa. Eu e Gustavo então fomos ao laboratório, gravamos nossa primeira análise gravimétrica para vocês e vocês terão a oportunidade de presenciá-la agora. Bom, nós temos que dividir então em duas etapas, ok? Nessa primeira aula, em torno aí de uns 20 minutos, nós vamos do início até a formação do precipitado. Depois, nós teremos a segunda parte da aula, ok? Preste bastante atenção e a qualquer momento pare o vídeo e nos questione. Boa noite, meus alunos e alunas elegantes, tudo bem com vocês? Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de análise química. Viemos aqui no laboratório do colégio matar a saudade. Dá uma saudade, gente, ficamos imaginando esses meninos aqui. Então, mas nós viemos aqui então para a gente começar agora um novo método analítico, tá? Que é gravimetria. O que seria isso, Gu? Gravimetria, então? Vamos lá, pessoal. Nesse conteúdo novo, a gente vai mudar um pouquinho o jeito de fazer a nossa análise, né? A gente estava trabalhando com volumetria, onde a gente trabalharia com medidas, né? Medidas de volume, e agora a gente vai trabalhar com gravimetria, e essa gravimetria a gente vai procurar ali uma massa daquele analito que a gente deseja. Isso, e essa medida de massa, né, Gustavo, é uma medida que a gente chama de medida indireta, porque a maioria das vezes não é a amostra que nós vamos pesar como resultado final, não é verdade? Então, nós vamos perceber a diferença de equipamento, de material utilizado, não é verdade? Nós vamos deixar a bureta né, vai ficar aposentada. E nós vamos então utilizar outros equipamentos que vocês poderão analisar, né? Isso, a gente vai trabalhar com a mufla, cadinho, né? Então a gente vai mudar um pouquinho aí dentro do laboratório da nossa análise. Isso. E não quer dizer que nós não tenhamos que fazer aquele preparo da amostra. A gente tem que fazer o preparo antes, né? Isso, continuamos calculando, continuamos preparando solução, porque tem as etapas para conseguir realizar essa análise. Faz parte, né? Faz parte. Isso. Então, eu vou agora fazer uma síntese para vocês do passo a passo de uma análise gravimétrica. Aí eu vou tirar minha máscara agora, né? O Gustavo volta para vocês poderem entender melhor. Então, como é que funciona essa análise gravimétrica? Num primeiro momento, então, a gente vai pesar a amostra, como vocês já estavam acostumados a pesar essa determinada amostra, vocês vão dissolver. Às vezes é necessário fazer o aquecimento da mesma, tá? Mas a diferença em que consiste? A gente precisa isolar daquela amostra o analito de interesse que nós temos, tá? Então, dependendo desse analito, às vezes nós vamos precisar fazer a sua oxidação, tá? Por quê? Porque para a gente fazer a precipitação, isolar esse analito, às vezes ele precisa ser precipitado na sua forma oxidada. Um exemplo que nós vamos começar hoje é o ferro. Então, a gente tem a amostra, nós vamos fazer a amostra de sulfato ferroso, o ferro está na forma 2, o NOx dele. Então, nós precisamos transformá-lo para a forma 3+, para ele poder, então, precipitar, porque o ferro 2 não precipita. Tá? Então, seria o que? Às vezes, para isolar esse analito, a gente precisa então fazer uma oxidação, depois a gente precisa adicionar um reagente para fazer a sua precipitação. Aquele precipitado, então, nós precisamos recolhê-lo, porque é lá que tem a nossa amostra, né, o nosso analito de interesse. E de que jeito que nós vamos recolher? Fazendo então a sua filtração.
E aí nós teremos então retido no papel filtro o nosso analito de interesse. Tá pronto por aí? Não. O que nós precisamos fazer? Essa amostra nós vamos então colocar num cadinho de porcelana, que vocês conhecem. Esse cadinho então de porcelana, ele já foi previamente tarado a 900 graus Celsius na mufla, geralmente aí por 2 horas, tá? Para quê? Para a gente ter esse cadinho isento de qualquer interferente, alguma gordura da mão, alguma umidade, e a gente então coloca essa amostra lá dentro. Bom, feito isso, nós temos essa amostra úmida, então nós precisaremos secá-la e depois calcinar. Nessa calcinação, a grande maioria das vezes, porque a gente precipita na forma de um óxido, no caso, um hidróxido, perdão. No caso dessa amostra de ferro, quando a gente seca essa amostra e depois calcina essa amostra a 900 graus Celsius, a gente converte essa amostra num óxido. Então percebe, por que a gente fala medida indireta? Porque nós partimos de um sal de ferro e vamos pesar uma amostra, então, um resultado final, então, de um óxido, tá? Então por isso que é uma medida indireta de massa. Então esses são os passos, né, de uma análise gravimétrica, ok? Então agora nós vamos partir para a prática, tá? Primeira coisa que nós fizemos, ou que nós faremos, é então tarar esse cadinho a 900 graus Celsius. Nós já ligamos a mufla, tá? Ela já está ali a 640 graus Celsius, já vou mostrar para vocês. E vamos então colocar o cadinho. O Gustavo vai colocar o cadinho lá enquanto está mais frio, para vocês então poderem observar. Então, ó, a nossa mufla, ela já está a 699 graus, ó, vocês podem conferir aí. Nós vamos colocar o cadinho agora, o Gustavo vai colocar antes dela chegar a 900, que não fica tão quente, né? Então... Pessoal, a gente tem que sempre marcar aqui o código, né, do nosso cadinho, tá? Cada um, normalmente, no laboratório aí tem o seu, né? Pra gente pesar lá e depois isso não interferir no fim da nossa análise, tá? Então aqui a gente está usando o B15 e o B26. Vamos lá? Então sempre tomando cuidado, né? Tá bem quente lá. Coloquei um, fechei. Agora eu vou colocar o outro. Importante, né, Gu? Não abrir a porta toda do cadinho, da mufla, pra gente não perder calor, né? Ah lá, só um pouquinho que abriu já foi para 675, ó, tá? E agilidade também, né? Então agora nós vamos pesar a amostra de ferro para iniciar a nossa análise gravimétrica. Então, Gustavo, a amostra A gente vai trabalhar com sulfato ferroso, heptahidratado, então FeSO4 7H2O. Segura por cima e coloca aqui para eles verem direitinho. Pode abaixar. Isso. Então aí, ó, estão vendo? Essa é a nossa amostra de ferro. Um sal, né? Sulfato ferroso. E que massa que vai ser pesada? Em torno de 1 grama. (1,0366). Vou botar a massa aqui. Com a minha duplicata, fazer mais uma. (1,0780). Então agora vamos para o próximo passo. Então agora nós vamos continuar, né, dar prosseguimento aí na análise de ferro, na análise gravimétrica. Então vamos lá, Gustavo.
Então primeiro vamos adicionar 100 ml de água. Aqui não precisa ter aquela precisão toda, então a gente vai utilizar aí a graduação do próprio Becker. Dá uma agitadinha aqui para começar a misturar já. Neste primeiro momento, nós vamos fazer a adição dos reagentes e depois, então, aquecer a amostra. Isso? Isso. O primeiro reagente que a gente vai acrescentar aí vai ser o ácido sulfúrico, que a gente já preparou ele 1 para 1, tá? Então, do ácido sulfúrico vai ser 1 ml. Sempre agitando, né? Ácido sulfúrico, coloca ele sempre devagarzinho porque ele é forte. Vamos tirar ele daqui. O próximo é o ácido clorídrico. A gente vai utilizar aí 5 ml dele concentrado. Opa, ácido clorídrico. Ô, barulhão, hein? E agora, para finalizar, a gente vai adicionar aí 1 ml também do peróxido de hidrogênio. Esse aqui é o 35 volume. E, Gustavo, para que tem que colocar esse peróxido de hidrogênio? O peróxido ele vai liberar gás oxigênio ali, né? Então vai estar ajudando a oxidar o ferro que tem na solução. Isso, certo? que a gente tem ferro 2, né? Ele vai virar E ele ferro vai 3 virar mais. ferro 3. E adicionamos também os ácidos, né? Que tornam o meio aí bastante oxidante também. Porque senão a gente não consegue precipitar o ferro. Como eu disse, né? Nós dissemos no início, o ferro ele precipita só na forma de ferro 3. Percebe como já vai, então, ficando amarelo, né? Praticamente assim, instantaneamente, o ferro já começa a sofrer o processo de oxidação. Depois nós vamos mostrar para vocês as reações que estão acontecendo. Então agora nós vamos para o aquecimento. Percebe como as bolhas começam bem pequenininhas, estão vendo? Ó? As bolhas começam bem pequenininhas, aí à medida que essas bolhas vão se tornando maiores, daqui a pouco nós vamos perceber, aí nós vamos ter certeza de que já está no ponto, tá? Pode dar uma observada aí, ó, que as bolhas já estão intensificando o tamanho dessas bolhas. Dá uma observada aí, ó. Olha como elas já estão maiores, as bolhas, né? Percebe como as bolhas estão mais intensas agora e como a solução já está assim, quase que laranja, já, o tanto que o ferro já foi oxidado aqui a ferro 3. Então, ó, nós vamos começar a análise de, na verdade começar não, continuar. Análise de ferro, análise gravimétrica. O Gustavo está pingando fenolftaleína na amostra, tá? Para quê? Só para a gente ter a certeza do momento aí da precipitação do ferro, tá? Ele vai adicionar o que, Gustavo, para precipitar esse ferro?
a gente conseguir precipitar o ferro, a gente vai adicionar aqui hidróxido de amônio, NH4H1 e ele vai transformar o ferro aí em hidróxido de ferro 3, que precipita. E a coloração vai ficar rosa da fenolftaleína em meio básico. Isso. E o precipitado, percebe a hora que o Gustavo vai adicionando ali o hidróxido de amônio? Dá um jatinho para eles verem, olha lá. Esse vermelho aí, na verdade, é a cor do hidróxido férrico. Ele é um precipitado pesado e a hora que tiver encerrada, né, que toda a precipitação tiver sido concluída, aí vai virar precitão rosa que o Gustavo falou, que é a viragem do indicador, de meio ácido para meio básico, né, do indicador fenolftaleína. Então percebe aí a precipitação. Esse precipitado ele é pesado, faz uns flocos. A superfície da amostra ainda está amarela. Então a gente coloca o indicador justamente para isso, para ver a hora que muda para rosa e a gente tem certeza que todo o ferro foi precipitado. Quer dar uma paradinha para a gente ver, Gustavo, a superfície? Parar de agitar. Então vocês vão perceber que... As bolinhas aqui. Tá vendo? Nessa superfície aí, ela ainda está amarela, Gustavo? Ainda está um pouquinho amarelada aí. Está um pouquinho amarelada? Então, olha a diferença, né, da amostra inicial aqui. E olha como que ela já está. A gente pode deixar ela decantando um pouquinho e começar a precipitar na outra, né? Que aí a gente tem certeza. Observa a nossa primeira amostra, como que ela está a superfície do líquido levemente rosada. Tá vendo como que o precipitado é pesado? Ó, dessa primeira amostra ele já decantou. E você pode ver claramente a superfície rosa, que é o tom da viragem da fenolftaleína. Mais um pouquinho. Pode colocar mais um pouco. Você viu mais ou menos quanto gastou da primeira? 25. 25? Olha que bonito, gente, esse precipitado do ferro aqui do primeiro pote. Ficou bonito, né? Ficou bem rosado. Então, ó, a primeira amostra já está no ponto. Já, rapidinho, a gente já pode fazer a filtração. Olha a outra amostra também, ó. Também já está com a coloração rosa, né? E como a gente coloca o indicador, nem precisa colocar excesso, porque a gente já garantiu, né? Na verdade, já subentende-se que tem excesso aqui. Então, vamos para a filtração da nossa amostra de ferro? Então, vocês viram que a análise fantástica, totalmente diferente do que nós já estávamos acostumados a trabalhar. Nada de bureta, não é verdade? Agora nós vamos utilizar bastante a mufla para essas análises. Então nós vamos responder ao primeiro roteiro que nós preparamos para vocês, tá? E depois então vamos partir para a segunda parte da análise.